Mateus capítulo 3. Todos acharam? Nós estamos falando de algo importante, igreja, durante essa semana do jejum de Daniel. A importância de nós, na verdade, compreendermos isso é de suma importância, porque quando você entende que Deus, Ele procura as pessoas que sejam espirituais, verdadeiras, que se dedicam a procurar, a se esforçar para serem batizadas com o Senhor Espírito Santo, e isso na vida dessa pessoa muda todo o seu cenário. E a igreja do século atual, elas têm procurado milagres, elas têm procurado bênçãos materiais, elas têm procurado resolver os seus problemas físicos, mas em sua maioria, a maioria das pessoas em sua essência, elas não têm procurado o verdadeiro propósito que Deus ele prometeu à sua igreja, que é de se preencher do Senhor Espírito Santo. A maioria das pessoas que estão dentro de um santo lugar, elas não têm o Senhor Espírito Santo. A igreja, por isso que tem mudado muito o cenário no século que nós vivemos, porque as pessoas, a igreja tem mudado, infelizmente, o foco do seu principal objetivo, que é exatamente de lutar, de se esforçar, de se empenhar, de se dedicar, de se comprometer, de perseverar para receber o Senhor Espírito Santo em sua vida. E nós precisamos, igreja, aprender isso. Estar dentro desse santo lugar é a oportunidade de Deus para você ser preenchido do Senhor Espírito Santo. Por isso nós estamos falando para você, dando todas as direções, desde o primeiro dia do jejum de Daniel, para você vir, ouvir, pôr em prática e chegar até esse ponto que nós estamos falando. Essa semana é de você entender isso, que se você não lançar fora aquilo que não agrada a Deus, Ele não pode descer, Ele não pode preencher você com a presença dEle, Ele não pode fazer cumprir a promessa que Jesus disse, que o Pai havia prometido por intermédio do Senhor Jesus, de batizar, de derramar, de preencher o povo dEle com o seu Santo Espírito. Infelizmente a igreja continua insistindo nisso, continua procurando coisas apenas terrenas diante desse Deus poderoso, diante desse Deus majestoso. Ontem nós aprendemos a respeito de algo muito importante, de sermos verdadeiros. Falar com Deus tem que ter esse princípio, ser espiritual e ser verdadeiro, pois assim o nosso Deus, ele procede com a verdade, ele é o Senhor da verdade. O nosso Deus é o Deus da verdade, e importa que aqueles que procuram servir, seguir, obedecer, ele tem que fazer de tal maneira, procedendo da verdade, ser verdadeiro com Deus, não apenas em palavras, porque às vezes você pode até falar a verdade em palavras, mas você não procede com a mesma, viver na verdade. Uma coisa é falar a verdade, outra coisa é viver praticando a verdade, ser verdadeiro. Por isso que nós falamos ontem Deus falou com você de você ser verdadeiro. Para quê, igreja? Para chegarmos ao nosso principal objetivo, que é ser cheio do Espírito Santo. A igreja precisa do Senhor Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado: ei, meu irmão, minha irmã, você precisa. Olha aí para ela, para ele, diga: olha, você precisa do Senhor Espírito Santo. Amém? Você precisa ou não? A igreja, ela é necessitada do Espírito de Deus. Ninguém é de Deus sem ter essa total e completa ou completo preenchimento do próprio Deus na nossa vida. Você que tem o Espírito Santo, você é de Deus por conta que você se dedicou a isso, igreja. Agora, eu quero perguntar à igreja, fazer essa pergunta, igreja. Qual é a pergunta aí, povo de Deus? Quem nos batizará com o Senhor Espírito Santo? Nós estamos falando de ser batizado, de ser preenchido com o Senhor Espírito Santo. Agora, quem nos batiza? De onde ele procede? A partir de que contato? Como devemos fazer? Como devemos agir para poder receber o Senhor Espírito Santo? De quem ele vem? De onde ele vem? Ou quem nos batizará com o Senhor Espírito Santo? Para você, antes de chegarmos a essa resposta, eu quero que você entenda uma coisa. Por que Deus ele quer que você tenha essa natureza transformada? Nós já aprendemos que Jesus, falando para Nicodemos, lá no livro de
de João capítulo 3, versículo 6, ele diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para você entender com mais clareza, você vai deixar marcado aqui o livro de Mateus, que pedi para você abrir, Mateus capítulo 3, você vai deixar marcado aí, vai vir comigo aqui no livro de Lucas, um pouquinho à frente, você vai passar aí Mateus, Marcos, em seguida Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, você vai encontrar aí comigo em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, você deixa marcado Mateus 3 e vai em Lucas capítulo 1 e você vai ler comigo para a gente entender por que que as pessoas precisam compreender que Deus ele procura as pessoas espirituais, a importância de nós nascermos de Deus, porque quando viemos a este mundo nós nascemos de um homem e de uma mulher, não é assim que é as coisas naturais da vida? Uma pessoa nasce vinda do homem e da mulher, então ela por nascer desse homem e dessa mulher, como a Bíblia já descreveu, é carne, mas como que procede, qual a base ou o que devemos imaginar, pensar, analisar o que a Bíblia diz para sermos assim espiritual. Nós sabemos que o Espírito Santo precisa estar dentro da pessoa, mas olha que coisa interessante, eu vou pegar o exemplo do próprio Senhor Jesus, quando ele foi anunciado por Gabriel, quando ele teve esse encontro, a Bíblia vai dizer aí do capítulo de Lucas 1, 26 até o 32, ele vai começar a descrever, Gabriel aparece, diz que para Maria que não era para ela temer, que ela era uma favorecida diante do Senhor, Deus tinha escolhido ela para que ela pudesse trazer fisicamente Jesus ao mundo, Jesus pudesse ser, melhor dizendo, gerado no ventre de Maria. Ele começa a falar para ela e ela se espanta fazendo uma pergunta: como isso, Senhor, sucederá se eu ainda não me envolvi com homem algum? Eu não tive relação com homem algum. E ele vai responder a ela, para ela entender, para que ela pudesse entender e você entender o que é ser uma pessoa de Deus espiritual. Preste atenção, quando ela fez essa pergunta, ela estava junto, ela ia casar com José, mas ela não tinha se envolvido intimamente com ele, por isso que ela fez essa pergunta ao anjo Gabriel, e ele respondeu assim para ela. Então, olha só, vou ler do 34 para você compreender o que realmente o pastor já disse, e relembrando você. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti quem? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, olha só o que o anjo vai dizer a ela: por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado o que, igreja? Filho de Deus. Presta atenção, você percebe como que Jesus veio a este mundo? Jesus nasceu da carne, igreja? Da vontade do sangue, da vontade do homem? Não. Você percebe o que o anjo diz a ela? Pois ela não ia entender como que eu vou trazer Jesus vai ser gerado no meu ventre, se a base natural é um homem e a mulher, ou seja, coabitarem para que assim possam gerar filhos. E ela não tinha feito isso com ninguém. E ela pergunta como, e o próprio anjo, o próprio Deus deixa claro, esse nascimento do Senhor Jesus não será feito pelo homem, pela vontade da carne, é o Espírito Santo que vai gerar ele no seu ventre. Por isso, por esse motivo, o ente santo que há de nascer, ele será chamado Filho de Deus. Igreja, isso traz para nós uma grande revelação e um grande entendimento. Se nós queremos entender o que é ser Espírito, é uma pessoa que é de Deus, ela é uma pessoa que é gerada pelo Espírito Santo. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi quem? O Senhor
Espírito Santo. Por isso agora você entende, que percebe as coisas que se encaixam tudo lá no livro de João capítulo 16, versículo 13, principalmente o verso 14, que o Senhor Jesus vai dizer no 13, ele diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai descrever a respeito dele, porque é outro Consolador que o Pai enviaria por intermédio dele, chamado o Senhor Espírito Santo. E o verso 14 ele vai dizer exatamente isso: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Percebe que estão todos, não vou dizer essa palavra sincronizada, eles estão todos unânime, estão todos unidos no mesmo Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos estão em um só Espírito. Aí você vê, Jesus é gerado no ventre de Maria pelo Senhor Espírito Santo, e agora o Espírito Santo é enviado ao mundo por intermédio de quem? Do Senhor Jesus. Porque tudo vem de Deus. E uma pessoa espiritual, ela não é gerada da vontade do homem. Ela é gerada como Jesus foi gerado no ventre de Maria. Foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Ser de Deus é ser gerado pelo próprio Deus, ser gerado pelo Espírito Santo. Por isso que quando Jesus ele vem com o Senhor Espírito Santo, que é o outro Consolador que ele enviaria, que ele enviou em seu nome e ficaria ele, é essa pessoa, é essa marca que te faz ser de Deus. Amém, igreja? Agora, para a gente entender quem nos batiza ou quem nos batizará com o Senhor Espírito Santo, a gente já tem essa resposta. Vamos lá, volta aqui comigo, em nome de Jesus. Mateus capítulo 3, onde você deixou marcado. Preste atenção o que a Bíblia vai dizer, o que a Bíblia vai relatar a você nesse momento. Posso ler? Que diz assim, lá no verso 11, isso aqui é João Batista falando a respeito dessa pessoa que batizaria, ou que batiza com o Senhor Espírito Santo. Olha o que João Batista diz: eu vos batizo com água para o quê? Para, olha só, muito forte, arrependimento. E eu paro bem aqui, presta atenção. Fizemos esses dias, fizemos um batismo da Laiane, né? Presta atenção, esse batismo que João Batista fazia lá atrás, a Bíblia nos ensina como nós devemos fazer nos dias atuais também. E nós, com esses ensinamentos que veio de Deus, começou em João Batista, aqui, presta atenção, esses ensinamentos chegou até nós. Esse processo é feito pelo homem, ele diz, deixa bem claro, para que não haja uma falta de compreensão. Eu vos batizo, que foi que ele disse? Com água para um arrependimento. Esse batismo, o batismo das águas é de sepultar a velha criatura e não gerar uma nova. Como falo de nova, não estou me referindo de um corpo físico restaurado e pronto para receber aquilo que a gente está falando. Já você vai conseguir concluir que é o batismo com o Senhor Espírito Santo. Uma nova pessoa, ou seja, aquilo que você foi apagado ali naquele momento. No batismo foi aniquilado o corpo do pecado, de uma forma que você abriu as portas para Deus enxergar em você a condição dele descer sobre ti com o Senhor Espírito Santo. Mas o homem, nesse batismo, ele faz apenas para o arrependimento. É apenas com água para o arrependimento. O homem faz isso. Mas João Batista vai concluir um pouquinho mais, dizendo para as pessoas, e assim nós aprendemos, ele dizendo: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com que, igreja? E com fogo. Olha aqui para mim, quem é que nos batiza com o Senhor Espírito Santo, igreja? O Senhor Jesus. O próprio João Batista, e a gente fala isso, eu batizei já muitas pessoas, mas esses ensinamentos é muito bem claro, eu apenas faço isso, ou qualquer outra pessoa que já batizou outros, e esse batismo é apenas para o arrependimento. Qualquer pessoa pode fazer, tanto um pastor, como uma pastora, como um obreiro, um evangelista, uma pessoa que é espiritual, ela pode fazer esse batismo. Não há a questão de escolher, porque você não pode. Se você tiver, a não ser
você. Se você tiver em pecado, aí sim, mas se você tiver apto, você tiver aí uma vida com Deus, qualquer pessoa pode fazer o batismo, tá certo? Contudo, esse batismo é apenas nas águas, para o arrependimento. É o início para um abrir de porta na vida da pessoa que quer ser batizada pelo Senhor Espírito Santo. Essa pessoa tem que passar pelo batismo nas águas, pois é a única forma como nós aprendemos de sepultar o velho homem, a velha mulher, a velha criatura, porque enquanto não for jogado fora o que é velho, Deus não consegue dar o que é novo, chamado Senhor Espírito Santo. Por isso que falei a respeito da nova criatura. Essa nova criatura me refiro a respeito exatamente de você ser cheio de Deus, tá certo? Só para que não haja uma confusão, porque de repente, mas a Bíblia diz, pastor, as coisas velhas se passaram, esse que tudo se fez novo. Não estou falando ao contrário. Essa nova criatura, como falei e repito, é exatamente esse batismo com o Senhor Espírito Santo. Porque se você se batiza nas águas, mas você não luta para ter o batismo com o Senhor Espírito Santo, aquilo que você fez lá atrás, que parou, chegou até a conversão e não um novo nascimento, você chegou até a conversão, você parou de fumar, parou de beber, parou de mentir, você se batizou nas águas porque você se arrependeu desses pecados, houve arrependimento da sua pessoa. Mas se você não se esforçar para receber do Senhor Jesus o batismo com o Senhor Espírito Santo, significa dizer que mais cedo ou mais tarde você pode voltar à origem do pecado, infelizmente. Porque a garantia de você ter uma vida ou uma natureza revertida espiritualmente é exatamente o novo nascimento, que é Deus nascendo dentro de ti. Aquele que o próprio Senhor Jesus disse que habitaria sobre vós para sempre, que é o Senhor Espírito Santo. Tá dando para entender, igreja? Tá dando para compreender direitinho? Então o Senhor Jesus é Ele que batiza as pessoas com o seu Santo Espírito. Quando você recebe Ele, o Senhor Espírito Santo, a tua natureza é mudada. Aí ele diz também no fogo. Você entende que Paulo, isso aqui é uma grande revelação para você como igreja, porque talvez você tenha uma compreensão diferente do que o próprio aqui João Batista se referiu ao batismo com o Senhor Espírito Santo e com fogo, porque às vezes a pessoa pensa que o batismo com fogo é aquele momento que você sente aquela coisa forte, aquela coisa que te envolve e que você pula, e que você chora, e que você sente muita coisa. Gente, o batismo com fogo, presta atenção, Paulo nos ensinou, ou melhor dizendo, o Senhor Espírito Santo nos ensinou através de uma carta que Paulo escreveu, a gente leu esses dias lá no livro de Coríntios, que ele descreve a respeito daquilo que ele disse: olha, como um prudente construtor, eu lancei um fundamento chamado Jesus, mas outros edificam sobre eles. Ele vai falar o tipo de ferramentas, eu posso me dizer assim, que você pode construir essa casa. Se é ouro, prata, madeira, feno, palha, é você que deve escolher como construir a sua vida, a sua casa. Agora, quando ele fala que o batismo com fogo é a resistência, porque pensa, o fogo no ouro faz mal ou purifica? Ele purifica. E o fogo na palha? Que ele consome. Então, quando o Senhor Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ela passa, como nós já aprendemos, ter a mente de Deus. Ela sabe os segredos mais profundos de Deus para o seu povo. Ela passa a descobrir porque tem a mente de Cristo. Mas o batismo com fogo é a provação, é o período que a pessoa passa para deixar você ainda mais puro, mais limpo, mais santificado pelo próprio Deus. Por isso que Jesus é santo. A palavra é santa, ou seja, os mandamentos dele são santos, por isso que é verdade, por isso que é espiritual, por isso que não tem como se envolver uma coisa com a outra, porque quem é de Deus é gerado pelo próprio Deus, é gerado pelo próprio Senhor Jesus, ao ser derramado sobre essa pessoa o Santo Espírito dele, do qual o Pai prometeu por intermédio de seu Filho, amém? E é por isso que o anjo disse a Maria: olha, um ente santo que há de nascer, ele é filho de quem? Porque todo que tem o Espírito de Deus, hoje é gerado do Espírito, é de Deus, é filho de Deus. E esse filho, essa filha de Deus, a Bíblia deixa bem claro que o maligno não pode lhe tocar.
Então, o fogo passa consumindo a impureza de uma natureza que era terrena, que só vivia em mentir, que só vivia em roubar, que só vivia em pecar. Essa natureza, o fogo precisa passar. Esse fogo precisa passar para que ali haja essa limpeza de todas as coisas que outrora você era quando você nasceu da carne. Quando você veio a este mundo, você veio como uma pessoa carnal. Ao ser gerado do Espírito de Jesus, te dá o Espírito dele, para que você conheça os planos, projeto, para que ele te fortaleça e ele te proteja do fogo que há de passar, para que haja essa limpeza em sua vida, porque ele é santo, é puro. Ele importa que vós também sejam como? Santo, puro, limpo, espiritual e verdadeiro. Amém, igreja? Está ficando claro para a igreja o quanto nós precisamos entender que Jesus nos batiza porque ele é um filho de Deus, é o único que veio a este mundo, que ele permanece como ele veio, como? Santo, santo e puro. Amém? Então é a única forma para sermos de Deus, é ser gerado dele, e ser gerado de Deus só por intermédio do Senhor Jesus, quando o Espírito desce sobre a igreja. Por isso que a igreja às vezes tem muita gente, mas não é nascida de Deus, não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Um exemplo muito claro do que eu estou falando espiritual, mas vou dar um exemplo físico. É exatamente Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas cheias de Deus. Daniel também, que foi jogado na cova dos leões. Foram jogados, passaram aquilo que causaria fisicamente mal a ele, fez com que ele ainda tivesse mais certeza de que Deus estaria protegendo eles. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado dentro do fogo e Deus protegeu eles. O fogo consumiu, porque a casa deles foram construídas. Olha só, falando de coisas espirituais, estou te dando um exemplo físico, só para você entender o que a parte espiritual, ela sempre vai estar ligada nas coisas que a gente vive no dia de hoje. Por isso que ele, se há corpo natural, também há corpo celestial. A gente aprendeu a respeito disso lá no livro de 1 Coríntios, fala isso. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Mesmo que você veio a este mundo sendo gerada pelo homem, porque apenas um homem que veio a este mundo, que foi gerado pelo Espírito de Deus, foi quem? Jesus, Senhor Jesus, foi gerado pelo Senhor Espírito Santo. Por isso que o anjo disse, vai nascer, e quando nascer, esse ente santo que nascer, ele vai ser filho de Deus, por essa santidade, e é por ele, é por intermédio dele, é por meio dele que as pessoas vão encontrar redenção, encontrar a salvação e serão transformados em filhos de Deus, porque ele veio com o propósito de limpar, de lavar, de purificar aquilo que foi corrompido pelo pecado lá atrás, na época de Adão, e de lá para cá veio, e as coisas têm se complicado muito, aí as pessoas não têm conseguido se esforçar para receber um novo nascimento, e por isso que Jesus disse, Nicodemos, é importante você nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino do meu Pai. Porque entra lá quem é espiritual. Mas não tem condição, porque todos pecaram. Jesus veio para quebrar essa questão, e nós pudéssemos ter a condição de sermos salvos, gerados de Deus. Hoje as pessoas, por mais que ela pode ter vivido lá atrás toda a vida dela errada, mas se você entende hoje isso e luta para poder receber do Senhor Jesus esse batismo com o Senhor Espírito Santo, a tua natureza muda. Você nunca mais vai ter prazer na mentira. Uma pessoa nascida de Deus não tem prazer mais no pecado, porque não bate, igreja. Uma pessoa, Jesus teve prazer na mentira? Jesus tem algum momento aqui que ele mente, que ele engana, que ele rouba, ele faz qualquer coisa errada que hoje nós conseguimos ver nas pessoas que não têm o Espírito dele? Por isso que ele fala, vai batizar com o Senhor Espírito Santo, vai receber a mente de Deus, a memória de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus, mas também vai ter que passar pelo processo. Jesus passou pelo batismo com fogo, que foi exatamente não só os 40 dias no deserto, mas principalmente até a sua morte.
Ali fica claro que ele é filho de Deus, porque ele não se corrompe, ele não se perdeu, ele não se corrompeu com nada. O fogo passa e cada vez que passa mais puro, mais santo, mais limpo, mais a gente percebe que ele é de Deus. Você percebe na cruz, quando as pessoas que estavam lá embaixo julgando, matando ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Porque ele era uma pessoa de Deus, Espírito, amém, igreja? Filho de Deus. E quem é filho de Deus, não há nada que este mundo hoje tenta ou tentou ou implantou em algum momento da sua vida, dentro do seu coração: maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, ira, indignação. Amém, igreja? É necessário a gente lutar por esse novo nascimento, igreja. O batismo nas águas é um processo importante. Ele é uma base muito importante, porque já foi dito e repito: as pessoas que querem o Espírito de Deus, que é o santo selo do Senhor, precisa estar limpo, tem que estar pronto para poder receber o Senhor Espírito de Deus. O Senhor Espírito Santo precisa estar pronto. E a primeira coisa que você precisa é se convencer que você está errado. Lembra? Convencimento, convertimento e um novo nascimento. Você que se batizou, isso aí, você se convenceu que estava errado. Eu preciso me batizar. Foi batizado nas águas para o arrependimento. Você se convenceu que estava errado e decidiu fazer o que é certo. Você se convenceu e se converteu. Agora, se você para, você infelizmente não tem a garantia que amanhã você vai estar firme e forte com Deus. A única garantia é você lutar para esse Senhor chamado Jesus lhe batizar, que é isso que é um novo nascimento. Ser gerado do Espírito, nascer da água e do Espírito. Lembra que foi dito lá atrás, na primeira semana, que eu falei muito do nascer da água, da água, da água, da água? Aí agora você entende? Quando ele disse nascer do Espírito, porque é nascer de Deus, é ser gerado pelo Espírito Santo. Eu não batizo ninguém com o Espírito Santo. Quem batiza você com o Senhor Espírito Santo? Quem é? Senhor Jesus. Pastor, e como isso ocorre? Quando você o adora, quando você o agrada, quando você entrega a sua vida a Ele, quando você se entrega a Ele, quando você passa daquele dia e dizer: Senhor Jesus, eu quero depender daqui para frente do Senhor. Você pode ter mentido, você pode ter roubado, você pode ter feito o que for, mas se você se entrega a Ele, isso é uma adoração sincera. Isso são os sinceros, os verdadeiros, os que falam em verdade e os que procedem espiritualmente. Agrada a Ele, porque não quer mais viver como outrora vivia. Então, é Jesus que nos batiza, não sou eu. Você tem que ser gerado de Deus, não é eu. A única coisa que nós podemos fazer, repito, é lhe batizar nas águas para o arrependimento. E João Batista estava dizendo isso. Eu batizo as pessoas, eu batizo nas águas para o arrependimento. Mas batizar com o Senhor Espírito Santo já não é comigo, é com o Senhor Jesus. Virá outro. Que honra, igreja. É uma honra. Essas palavras são belas, porque é um homem de Deus. Preste atenção, um homem que não se envolveu com pecado, não nasceu do Senhor Espírito Santo, mas ele desde o ventre de Isabel, ele já foi cheio do Espírito. A Bíblia já descreve de João Batista, um homem cheio do Espírito Santo. Ele podia ter altivez, poderia ter orgulho daquilo, porque ele já era cheio do Espírito Santo. Mas sabe o que ele diz? Eu não sou digno nem de levar. Em uma passagem fala de desatar, outra fala aqui, como a gente viu, de levar. Ele diz: eu não sou digno nem de levar a sandália dos pés desse Senhor. E é Ele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Amém? Porque com o Espírito você recebe os projetos de Deus, o sonho. Você descobre a respeito do céu que os seus olhos nunca viram, que o seu coração nunca sentiu, nunca penetrou, que os seus olhos não viram, seus ouvidos nunca ouviram e que nunca penetrou no coração do ser humano.
o que Ele tem preparado para aqueles que amam a Deus. A gente só passa a saber, ter essa certeza por meio do Senhor Espírito Santo. Mas se você não passa pelo fogo, ou batismo com fogo, não tem como ele descobrir se essa casa que foi feita com palha, ou com pedras preciosas, ou até mesmo pelo ouro e a prata, é a única maneira dele saber. Lembra que Paulo disse, estava escrito lá no livro de Coríntios, capítulo 3, ele descreveu exatamente isso. O fogo vai passar e vai provar, e a casa daquele que ficar de pé, porque o fogo vai passar, esse receberá o galardão. Está escrito, igreja. Por isso que ele está falando com o fogo. E o versículo 12, ele ainda vai deixar muito claro. Eu vou ler com você, não ia ler, mas eu quero ler com você. Posso? A sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo. Que forma, igreja, esse fogo que ele está falando? Um fogo consumidor ou purificado. Será você. Ele vai separar você que é de Deus, você que é nascido do Espírito. O fogo vai passar. Dói, não dói? Põe um ouro, porque você não tem ouro, não sei se tem, mas fogo passa, fica quente, porque dói. Quando o fogo de Deus passa na vida de quem é dele, dói, fica as marcas, as feridas, cicatrizes. Mas quando o fogo vai embora, passa aquele fogo ali, por mais que doeu naquela pessoa, mas ela ficou mais pura. Ela ora mais, ela jejua mais, ela se entrega mais, ela se doa mais, ela faz mais para Deus. E nós precisamos, toda a igreja precisa hoje. Precisa do que, igreja? Leia o que está escrito. Quem é que nos batiza? E o que a igreja precisa? Lutar pela presença do Senhor Espírito Santo. Lutar. Se entregar. Não há uma regra, mas a única coisa que Deus quer, porque não é eu que gero você do Espírito. Posso orar até 40 dias, jejuar por você, mas se você não tem esse processo que a gente tem dado a você de se limpar, de se jogar fora o que não agrada a Deus e entrar por esse processo para receber o Senhor Espírito Santo, entendendo que é Ele que gera você dele, não sou eu. Por isso que ele diz que é nascido da carne é carne, mas quem é meu é aquele que é gerado por mim mesmo. Quando eu dou o Senhor Espírito Santo, o Consolador que está no meu lugar, que dei tudo a Ele, e é Ele que vai me glorificar porque é meu. Amém, igreja? Ele vai receber o que é meu. Deus, Ele deu ao Senhor Jesus essa autoridade, ao Senhor Jesus essa condição. Tanto é que Ele disse que é por intermédio apenas do Senhor Jesus, por Ele ser o caminho, a verdade e a vida, que nós chegamos a Deus, aos céus, ao reino de seu Pai. Precisamos dessa condição. Agora é a tua vez de você se entregar ao Senhor Espírito Santo. Quem entendeu direito? De verdade? Então o que você precisa fazer para receber o Senhor Espírito Santo? Se esforçar em buscar em que mais? Lembra que existe uma base chamada adoração? Se esforçar em buscar e fazer o que com o Senhor Jesus? Adorá-lo. Como vocês falaram, em espírito, e adorar Ele em verdade. É isso. É Ele. É Jesus que vai vir e vai derramar o que é santo dentro de você. Não sou eu. Não sou eu, igreja. Lá atrás, em Atos, os apóstolos, eles colocavam as mãos sobre o alto da cabeça das pessoas e elas eram cheias do Senhor Espírito Santo. Mas não era Paulo que batizava, era apenas Jesus vendo a condição que aquela pessoa que Paulo, ou os discípulos, melhor dizendo, os apóstolos, eles, não é nem Paulo que colocava. Se falei Paulo, eu quero corrigir, era Pedro, os demais discípulos, eles colocavam a mão
E o Senhor Espírito Santo vinha, porque Deus, o Senhor Jesus, que é o que batiza as pessoas no Espírito dele, via essa condição na vida das pessoas. E ele fazia questão de preencher essa pessoa com o Santo Espírito dele. Às vezes a gente não vai lá e põe a mão na sua cabeça, é porque ele também precisa ver em você essa mesma condição para ele lhe dar o que é santo. Mas não pense que é eu pôr a mão na sua cabeça, eu estou lhe batizando como eu batizo você nas águas. O Senhor Espírito Santo não vai lhe batizar nas águas. Por isso que João disse, eu batizo, é eu porque é físico, o Senhor Espírito Santo é Espírito. Jesus é Espírito. O Senhor Espírito Santo não vai lhe passar o pé lá, ele não vai pegar você como a gente faz para você descer as águas. Não, é uma pessoa física como eu, como você pode fazer isso. Mas gerar o Espírito Santo, que é Espírito, é somente o Senhor Jesus. Se é pela imposição de mão, você recebe, porque o Espírito Santo que está sobre a minha pessoa, ou sobre qualquer pessoa que tem o Espírito dele, pôs as mãos sobre você, ele vê você com a condição, ele desce sobre ti, tá certo?